O cinema é cheio de atores e diretores que se tornam grandes estrelas de Hollywood que ficam mundialmente conhecidas, só que muitos desses profissionais eles nem são tão bons para justificar toda a fama e reconhecimento que elas possuem. Enquanto isso, existem artistas que trabalham com o cinema na parte dos bastidores, que muitas pessoas que dizem gostar de cinema nem sabem quem é essas pessoas e nem imaginam a importância dela nas obras que nós tanto amamos. Então é por isso mesmo que nesse vídeo aqui vocês vão conhecer a história e a carreira do Rick Baker, que é simplesmente o maior maquiador da história do cinema. E quando vocês ficarem sabendo os filmes que esse cara já fez, vocês vão ficar de queixo caído, então já aproveita também, cai com o dedo aqui no like, porque o seu like ele ajuda demais no crescimento do canal, e já aproveita, se inscreve no canal também, ativando a notificação, porque só assim vocês vão ficar sabendo da história de mais pessoas que foram importantes para a história do cinema. Então, sem mais enrolação, bora lá começar esse vídeo. Bom, o Rick Baker, ele nasceu em 1950 no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, e desde criança ele sempre gostou muito de filmes, principalmente de filme que envolvia monstros e criaturas sobrenaturais. Então, quando ele era criança, muitas vezes ele tentava recriar o visual dos monstros que ele via em tantos filmes. Então, a maquiagem surgiu na vida dele, a princípio como uma brincadeira que na adolescência se tornou um hobby, pois ele economizava o dinheiro que ele ganhava de mesada dos seus pais para comprar os equipamentos de maquiagem e fazer as maquiagens nele mesmo, porque naquela época ele não conhecia ninguém que trabalhava nesse ramo. Até que ele chegou nos anos 60, que foi a época onde ele começou a demonstrar a sua habilidade e a sua paixão para outras pessoas. Foi nos anos 60, lá na escola que ele estudava quando ele era adolescente, que ele pela primeira vez ele fez por completo uma roupa de um gorila, que depois posteriormente fazer roupas e maquiagem de primatas seria uma das suas especialidades. E na escola todo mundo ficou impressionado com o que ele conseguiu fazer, todo mundo gostou bastante, todo mundo incentivou que ele continuasse com essa área. Então foi nos anos 60 que ele começou a participar ali de algumas pequenas produções, e o primeiro curta-metragem que ele participou foi só nos anos 70, em 1972, um curta-metragem onde ele trabalhou como ator. E ele só aceitou participar desse curta-metragem porque em diversos momentos aparecia pessoas fantasiadas de monstros e criaturas fantasiosas. Esse filme ele tem disponível aqui no YouTube, eu vou colocar o nome desse curta-metragem aqui embaixo na tela para vocês assistirem depois. E depois desse curta-metragem ele continuou a trabalhar como ator em pequenas produções, e foi nessas pequenas produções que ele começou a dar os seus primeiros passos como maquiador, pois nessas pequenas produções ele sempre fazia ali a maquiagem de uma pessoa ou outra e caracterizava pessoas com fantasias de lobisomens. E depois disso foi quando ele decidiu estudar um pouquinho mais a fundo o ramo da maquiagem. E depois que ele aprimorou muito as suas técnicas, foi quando ele conseguiu seus primeiros trabalhos como maquiador profissional. Ele foi aluno do Dick Smith, que é simplesmente um dos maiores maquiadores da história de Hollywood. Esse cara, só para vocês terem uma ideia, ele foi um maquiador responsável pelo filme O Poderoso Chefão e pela maquiagem do filme O Exorcista. Então o Rick Baker ele aprendeu com um dos melhores que tinha ali na área. E o primeiro trabalho aí que o Rick Baker participou, o primeiro filme que tinha uma grande produção que ele participou, foi o filme O Exorcista de 1973, onde ele foi o assistente do Dick Smith. E depois desse filme ele continuou a trabalhar como maquiador profissional em filmes de pequenos e médios orçamentos. E quando ele participava de um filme que tinha um grande orçamento, ele era um maquiador assistente ou era simplesmente um dos vários maquiadores que o filme tinha, como por exemplo, ele foi um dos maquiadores do primeiro filme do Star Wars, lançado em 1977. Só que a carreira do Rick Baker ela decolou de vez em 1981, porque foi nesse ano que ele fez a maquiagem do filme Um Lobisomem Americano em Londres, e foi por esse filme que ele foi a primeira pessoa a receber o Oscar na categoria de melhor maquiagem. No caso, essa categoria ela só foi introduzida pela primeira vez depois de uma grande repercussão que o filme O Homem-Elefante de 1980 causou, pelo fato do filme pelo fato dos maquiadores desse filme eles terem feito um excelente trabalho, e o filme como um todo ele não foi reconhecido de forma nenhuma pela academia. Então, na verdade, essa discussão toda ela já existia há muito tempo atrás, só que o filme do Homem-Elefante do David Lynch foi o estopim para a academia introduzir essa categoria de melhor maquiagem.
E no caso, antes disso, a academia ela só tinha entregado 2 estatuetas honorárias em reconhecimento a pessoas que trabalhavam ali com a maquiagem em filmes. Então o Rick Baker ele se tornou a primeira pessoa a ganhar o Oscar nessa categoria e foi super merecido. O trabalho que ele fez nesse filme está incrível, é um trabalho que é lembrado até os dias de hoje. Inclusive tem uma cena de transformação que acontece bem ali no meio do filme, onde eles utilizam muito de efeitos práticos e foi uma cena extremamente complexa de se fazer, que realmente é um trabalho absurdo. E depois disso, muitas portas se abriram para o Rick Baker, pois foi em 1981 que ele criou o seu próprio estúdio, que é a Cinevation Productions, que era um estúdio responsável por desenvolver maquiagens, efeitos visuais e animatrônicos para filmes. E no caso, o nome dele repercutiu tanto no mundo inteiro que a arte dele transcendeu o cinema. Como, por exemplo, ele foi o responsável por fazer a maquiagem do videoclipe do Michael Jackson da música Thriller, de 1982. Ele foi o responsável por fazer aquele lobisomem que aparece no clipe e ele também foi o responsável por fazer a maquiagem de diversos zumbis. Mas de todos os trabalhos que o Rick Baker fez nos anos 80, um que vale muito a pena destacar aqui foi o trabalho que ele fez no filme Um Hóspede do Barulho, filme de 1987. E foi por esse filme que ele ganhou o seu segundo Oscar de melhor maquiagem. E quando o Rick Baker ele entra nos anos 90, é quando ele vive a sua era de ouro, porque foi nesse ano que ele ganhou mais uma estatueta pelo filme Ed Wood, filme dirigido pelo Tim Burton, que inclusive é um excelente filme. Ele ganhou o Oscar por esse filme em 1995 e em 1997 ele ganha mais um Oscar pelo filme Professor Aloprado e já no ano seguinte ele ganha mais uma estatueta pelo filme Homens de Preto. E vale um destaque aqui pela maquiagem que ele fez no ator Vincent Onofrio na franquia Homens de Preto, porque realmente é muito impressionante. E o interessante dessa franquia é que ela chegou bem numa fase ali onde o CGI estava ficando extremamente popular, então os produtores tinham tudo como opção de colocar os alienígenas em computação gráfica, só que eles escolheram chamar o Rick Baker para fazer a maquiagem de diversos alienígenas, e é bem interessante também o trabalho que ele faz nessa franquia com os animatrônicos, que tornaram tudo ali realmente muito realista. E de todos os trabalhos que ele fez ali nos anos 90, um que eu queria destacar aqui com vocês é o trabalho que ele fez no filme O Poderoso Joe, que é um filme de 1998. Inclusive, esse filme é um filme que eu lembro que passava direto na sessão da tarde quando eu era criança e era adolescente, e eu só lembrei desse filme agora quando eu tava gravando esse filme, e cara, realmente, o trabalho que ele fez aqui nesse filme é um absurdo. Não tem um momento desse filme que você não olha para aquele gorila gigante e fala que aquilo ali não é real. Realmente o trabalho dele ficou tão incrível que até mesmo o gorila pequeno que ele utiliza ali é muito realista. E quando ele entra ali nos anos 2000, ele ganha mais um Oscar pelo filme O Grinch, que realmente a maquiagem do Grinch é de cair o queixo. Inclusive eu elogiei bastante a maquiagem quando eu fiz um vídeo aqui no canal fazendo uma crítica, uma análise sobre o filme O Grinch. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no cardzinho para vocês. E na época que eu gravei esse vídeo, eu nem sabia que era o Rick Baker o responsável por fazer a maquiagem desse filme, mas o cara realmente tá de parabéns, porque não é só uma pessoa ou outra que tá com a maquiagem aqui, é todas as pessoas que aparecem no elenco desse filme estão caracterizadas daquela criatura que é o Grinch. E nos anos 2000 ele também ficou muito reconhecido por fazer maquiagem de filmes de terror, como por exemplo ele fez a maquiagem do filme O Chamado, que é um filme de 2002. E depois que ele supervisionou a equipe responsável por fazer a maquiagem do filme Hellboy, o primeiro filme dirigido pelo Guilherme Del Toro, ele voltou a ser indicado ao Oscar pelo filme Clique, filme de 2006, e depois ele foi indicado novamente pelo filme Norbit de 2007. E depois do lançamento desses dois filmes, praticamente mais nenhum filme de comédia chegou a ser indicado nessa categoria. Dá pra perceber que a academia ela tá priorizando a premiar muito mais filmes de épocas e filmes que têm um ar artístico. E Rick Baker ele só voltaria a ser indicado ao Oscar em 2011 pelo filme O Lobisomem, que no caso ele foi indicado e ganhou esse Oscar. E depois que ele fez a maquiagem do filme Malévola, em 2015 ele acaba saindo da indústria cinematográfica.
cinematográfica, pois foi em 2015 que ele fechou o estúdio que ele havia construído nos anos 80, porque ele acabou ficando muito decepcionado com o rumo que os efeitos visuais estavam ganhando em Hollywood e no cinema, pois os grandes estúdios eles queriam as coisas muito mais rápidas e baratas, e o Rick Baker ele não trabalhava dessa forma. Então com isso o CGI acabou tomando o espaço da maquiagem e consequentemente a maquiagem ela foi se tornando um recurso muito mais caro, então financeiramente se tornou inviável ele manter a empresa dele, e em contexto ali o rumo que os efeitos visuais e a maquiagem tava ganhando em Hollywood, ele foi desanimando de ficar nessa área, então ele acabou fechando os estúdios dele, se despedindo da indústria cinematográfica. Até hoje o Rick Baker ele é o maior vencedor na categoria de melhor maquiagem, somando um total de 7 estatuetas, e com certeza esse cara com essa carreira incrível, com essa importância que ele tem nessas obras que a gente tanto ama, eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabia quem era esse cara. Então no caso, pessoal, deixa aí o seu like, porque esse cara super merece o seu like, e como eu disse lá no começo, se inscreve no canal e ativa a notificação, porque assim você vai ficar sabendo da história de pessoas que são importantes aí para a indústria cinematográfica. Como semana passada eu lancei o vídeo contando a história do Ennio Morricone, que é um cara que foi responsável por criar diversas trilhas sonoras, eu quero trazer mais história de pessoas que são importantes aí para a indústria cinematográfica, que são importantes para a sétima arte e muitas pessoas acabam não conhecendo. E essas pessoas elas são importantes e merecem ter um devido reconhecimento. Então deixa aí o seu like para incentivar que eu traga mais história desses profissionais que são excelentes. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.